Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Meus irmãos, que maravilha estarmos aqui em um culto tão alegre, em um culto onde os crentes estão manifestando a glória de Deus em suas vidas. Meus irmãos, quero parabenizar pastor Dari Ferreira pela bênção, por este grande trabalho que Deus preparou. Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Louvamos a Deus pela vida do pastor Zé Carlos de Lima, nosso presidente da Umadene, e pela vida de todos os pastores que estão aqui neste púlpito. Meus amados irmãos, nesta noite eu não quero enfadar-vos, mas com a ajuda de Deus eu quero trazer uma rápida palavra. Uma palavra para novos crentes, uma palavra talvez para pessoas não crentes. E se sobrar alguma coisa para os mais idôneos, leve para casa também. Glória a Deus. Mas a palavra é uma palavra evangelística, uma palavra para as pessoas que estão começando na fé. Se você quiser abrir a Bíblia, será bom. Na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, glória a Deus, versículos de 1 em diante. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 1 em diante. Esta palavra, irmão, que eu conheço desde o começo da minha fé, ela vem falando ao meu coração. E recentemente eu ministrei-a na igreja onde servimos a Deus. E nesta noite queremos, com a ajuda de Deus, trazê-la para os irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, ou feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E todos dizem amém. Amém. Glória a Deus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite nós queremos trazer uma reflexão, uma pregação, melhor dizendo, o apóstolo São Paulo falando aos crentes de Éfeso. Mas o projeto do Espírito Santo não é que fosse somente com os crentes de Éfeso, mas com os crentes de toda a face da terra, inclusive conosco que estamos aqui nesta noite, nesta festa, nesta celebração. O apóstolo São Paulo, ele conta
o que aconteceu conosco, o que aconteceu com a humanidade. Neste capítulo ele conta o que aconteceu e ele conta o estado que nós estávamos e ele conta o que Deus interviu, a intervenção divina, e ele conta nesse capítulo, nesses 10 versículos, o resultado da intervenção divina nas nossas vidas. A primeira coisa que o apóstolo diz é que Deus nos vivificou, estando nós mortos, em o que, meus amados irmãos? Em ofensas e pecados. Glória a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, neste texto, é que nós estávamos mortos. Meus irmãos, um morto significa alguém destituído de vida. Significa um ser inanimado, um ser sem ação. Talvez alguém diga, pastor, mas sempre nós estivemos vivos. Meu irmão, Deus disse a Adão que no dia em que ele desobedecesse, no dia em que ele desobedecesse a ordem divina, Deus disse: no dia em que dele comerdes, certamente o que, meus amados irmãos? Morrerás. E eu quero dizer para você que Adão continuou vivo, mas ele continuou vivo 930 anos, mas apenas vivo fisicamente. Ele apenas ficou vivo materialmente, mas espiritualmente, irmãos, ele ficou morto. Porque aquela atividade que ele tinha com Deus, aquele relacionamento que ele tinha com Deus, aquela comunhão que ele tinha com Deus, foi desativada. Aquela graça que ele desfrutava, aquela glória que ele desfrutava no jardim do Éden, foi aniquilada. Ele perdeu, ele morreu. Ele não morreu fisicamente no dia que pecou, mas ele morreu espiritualmente. Uma pessoa morta espiritual é uma pessoa desativada espiritualmente. Ele não pode cantar, ele não pode orar, ele não pode dar glória a Deus, ele não pode ler a Bíblia, ele não pode se alegrar no Espírito Santo, ele não pode produzir boas obras, ele não pode fazer nada, porque o apóstolo disse: e vos vivificou, estando vós mortos. Nesta noite aqui, talvez tenha alguém sentado nessas cadeiras que possivelmente esteja morto. Não está morto fisicamente, mas está morto espiritualmente. E a outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o apóstolo disse o que foi que nos matou. Ele mostra que nós estávamos mortos, mas ele mostra também o que foi que causou a nossa morte. Ele disse: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e o que, meus amados irmãos? Pecados. E eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, explicar a diferença da palavra ofensa para a palavra pecado. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a palavra ofensa, na sua língua original, significa, glória a Deus, transgredir. Louvado seja o nome do Senhor. O que causou a nossa morte foi a transgressão. Palavra ofensa no seu original não é ofensa propriamente dito, mas é transgressão. E a transgressão causou a nossa morte espiritual. Pastor Oswaldo, o que é transgressão? A palavra transgredir significa ultrapassar um limite estabelecido. Por exemplo, se a organização da festa, ali eu estou vendo agora, aquela fita zebrada, ela está ali dizendo uma coisa. Quem colocou aquela fita zebrada ali, está dizendo que ninguém deve o quê, meus amados irmãos? Ultrapassar. Mas vamos que nesta noite tem alguém aqui desobediente, tem alguém aqui rebelde, e alguém diz: eu não vou respeitar essa fita,
eu vou meter o peito, eu vou meter o pé, e eu vou passar por cima. Então ela pula por cima da fita zebrada. Então o que foi que essa pessoa cometeu? Ela cometeu uma transgressão. A palavra transgredir significa passar, ultrapassar um limite que foi estabelecido. E Paulo disse que quando a gente ultrapassa o limite que Deus colocou, então nós morremos em ofensa, em transgressão. E eu quero dizer nesta noite que desde Adão, desde nossos primeiros pais, que a humanidade vem transgredindo, a humanidade vem pulando o limite que Deus colocou. Quando Deus diz não adulterarás, o que é que Deus está dizendo? Deus está colocando uma fita zebrada na frente do homem e na frente da mulher. Quando o homem ele não obedece a este limite, quando a mulher não obedece a este limite e pula aquilo que Deus limitou, então essa pessoa está cometendo uma transgressão. E a palavra ofensa na língua grega original é transgressão. Quando Adão transgrediu, Deus disse não coma, e Adão desobedeceu e comeu do fruto proibido. Então Adão cometeu uma transgressão, e aquela transgressão trouxe para ele a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E desta noite aqui, todos que estão aqui já transgrediram. Nesta noite aqui não tem ninguém que possa bater no peito e dizer eu nunca transgredi, porque Paulo disse que todos nós estávamos mortos em ofensas. Mas ele falou de ofensa e ele falou também de pecado. Ele disse mortos em ofensas e pecados. Pastor Oswaldo, o que significa pecado? A palavra pecado no Novo Testamento grego, amartia, significa errar o alvo. Louvado seja Deus. Eu creio que vocês, nem todos eram crentes desde criança. E eu creio que vocês já foram para parque de diversão. Eu acredito que alguém aqui já foi. Talvez não queira levantar a mão com vergonha, mas eu sei que você foi. Glória a Deus. E lá no parque de diversão, quando a gente não era crente, então tinha lá as bancas de tiro ao alvo. Quem lembra disso, meus amados irmãos? Levante a mão. Pecado confessado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, todos nós brincamos de tiro ao alvo. Então naquela banca tinha umas espingardas. Eu não sei se os irmãos lembram. Tinha umas espingardas com setinhas. E ali tinha uma roda maior, uma roda menor, até chegar em um pontinho. E ali a gente avistava e a gente atirava. Qual era o objetivo daquele tiro? Era acertar o quê, meus amados irmãos? Acertar o alvo. Louvado seja Deus. E quando você não acerta, eu quero dizer para você que quando lá na Grécia, Paulo escreveu o Novo Testamento em grego. Lá na Grécia, quando uma pessoa errava o alvo naquele tempo, era arco e o que, meus amados irmãos? Flecha. Então naquela época, quando uma pessoa errava o alvo, era a maior gozação, era a maior zombaria dos que estavam ao redor. Como nós nordestinos dizemos, era a maior mangação. E a pessoa ficava zombando e dizendo amartia, amartia, amartia. Era uma zombaria que significa você errou o alvo. Você errou o alvo. E Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas, que significa transgressão, e estávamos mortos em pecado. Quer dizer que nós erramos o quê? Desde criança, desde que nascemos, nós já nascemos errando o quê, meus amados irmãos? O alvo. Deus diz é por aqui, Deus diz acerte aqui, Deus diz olhe é ali, mas sempre nós erramos. Uns erram mais e outros erram menos. Tem gente que fica bem pertinho do alvo, mas não consegue atingir o alvo, porque a Bíblia diz que todos o quê? Eu gostaria da participação da igreja. Todos o quê, meus amados irmãos?
pecaram. Então nesta noite não tem ninguém aqui que não tenha errado o alvo. E talvez você disse: mas meu Deus, eu quero acertar, mas meu Deus, eu quero viver de acordo com a tua palavra, meu Deus, eu quero viver de acordo com a tua lei, meu Deus, eu quero acertar o alvo. Mas quando você menos esperou, você errou o alvo, e isso traz morte espiritual. O apóstolo São Paulo disse: estando vós mortos em ofensas e o que, meus amados irmãos? Pecados. Meus amados irmãos, talvez essa mensagem está entristecendo o seu coração. Meu Deus, quantas vezes eu transgredi, meu Deus, quantas vezes eu errei o alvo. Oh meu Deus, por isso que Paulo gritou: miserável homem que eu sou. Foi por isso que Paulo deu este grito, foi por isso que Paulo deu este brado, porque ele vê a dificuldade que o ser humano tem de acertar o alvo, de acertar a vontade de Deus, de acertar a palavra de Deus, de acertar a doutrina de Deus, de acertar os mandamentos de Deus. E quando nós não erramos, nós não acertamos o alvo, nós morremos. O apóstolo disse: e vos vivificou, estando vós o que, meus amados irmãos? Mortos em ofensas, transgressões e pecados, amartia. Então, meus amados irmãos, a situação era feia, mas fique um pouquinho mais, que ainda vai ficar pior. Glória a Deus para sempre. O apóstolo disse aqui, depois dele dizer o que foi que nos matou, ele disse assim: e em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Repita, por favor: segundo o curso deste mundo. E eu fui procurar o que significa curso deste mundo. A palavra curso deste mundo é semelhante a uma enchente de um rio. Quando dá uma enchente no rio, uma enchente forte, o que é que acontece com as bananeiras que estão na beira do rio? O que é que acontece com as estacas que estão na beira do rio? O que é que acontece com algumas árvores que estão na beira do rio? Elas são o que, meus amados irmãos? Levadas pelo curso. A palavra curso deste mundo significa como se fosse uma enchente que arrastasse tudo. E o apóstolo São Paulo disse que além de mortos em ofensas e pecados, nós estávamos sendo o que, meus irmãos? Arrastados, levados pelo curso da correnteza deste mundo. Tudo que o mundo dizia, a gente era levado. Qualquer moda que aparecia, a gente era levado. Por que é que a igreja é criticada? Por que é que a igreja é zombada? Por que é que a igreja é desprezada hoje? Ela é desprezada porque ela não vai mais na enxurrada, ela não desce mais na enchente, ela não desce mais nas águas deste mundo, porque ela está na rocha hoje, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Infelizmente tem crente, irmão, que ainda é levado pelo curso deste mundo. O que é o mundo aqui? O mundo são as ideias contra Deus. O mundo são as futilidades desta vida. O mundo são as banalidades desta vida. O mundo são as modas desta vida. E tem crente que diz que é crente, mas ainda está sendo levado pelo curso de quê, meus amados irmãos? Deste mundo. De vez em quando aparece, eu não sei aqui, mas lá em nosso estado e em outros lugares, aparece crente que diz que é crente, mas qualquer enxurrada do mundo arrasta ele. Glória a Deus. De vez em quando, tudo que o mundo lança, ele pega. Tudo que o mundo inventa, ele se agarra. Tudo que o mundo faz um lançamento, ele já está agarrado. Mas isso não é agora. Paulo disse: noutro tempo, é no passado. Louvado seja Deus. Hoje você está agarrado na rocha que é Cristo, e as águas do curso deste mundo não poderão mais lhe levar de enchente abaixo. E quem pode dar glória ao nome de Jesus? Nos quais andastes no curso deste mundo. Mas o apóstolo São Paulo disse também: segundo o príncipe das potestades de que, meus amados irmãos? Do ar. Veja que tragédia. Mortos em ofensas, mortos em pecados, andando segundo o curso do mundo e dominado pelo
príncipe das potestades do ar. Pastor Isoldo, quem é esse príncipe? Quem é esse governante que a Bíblia chama de príncipe das potestades? Se você não sabe, fique sabendo que há milhões e milhões de anos houve uma rebelião antes que nós existíssemos, antes de Adão, antes de Eva, antes que houvesse mundo, houve uma grande rebelião de um anjo, glória a Deus, que segundo a Bíblia Vulgata Latina se chamava Lúcifer, porque Lúcifer em latim quer dizer portador da luz. Um anjo chamado Lúcifer, ele rebelou-se contra Deus e ele conseguiu uma terça parte de quem, meus amados irmãos? Dos anjos. Então ele passou a ser um príncipe dessa terça parte dos anjos que desviaram-se. E esses anjos são príncipes esse anjo maligno, esse anjo chamado Lúcifer, ele é o príncipe das potestades do ar. Meu irmão, você que faz psicologia, tenha cuidado, porque a psicologia freudiana ou freudiana, a psicologia dessa recente geração, ela diz que não existe demônio, ela diz que não existe, tudo eles querem explicar à luz da ciência, tudo eles querem explicar à luz da ciência que foi produzida no final do século XIX e começo do século XX. E nós sabemos que existem desajustes psicológicos, nós sabemos que existem patologias, nós sabemos que existem doenças, mas nós sabemos também que existe o príncipe da potestade do ar, o príncipe das trevas, o príncipe da potestade do ar. Ele existe porque ele foi lá no jardim do Éden e ele influenciou Eva. Louvado seja Deus. E este mundo está debaixo da influência do príncipe das potestades do ar. E tem muito crente que quando vai para a escola, que quando vai para a faculdade, ele passa a receber a influência de pessoas que estão influenciadas pelo príncipe da potestade do ar. Os irmãos sabem que em muitas escolas, em muitas faculdades, estão dizendo que roubar não é pecado. Em muitas escolas e faculdades estão dizendo que adulterar não é pecado. Em muitas escolas e faculdades estão dizendo que perversão sexual não é pecado. Em muitas escolas e faculdades estão dizendo que tomar o que é do outro, tomar a casa do outro, tomar o terreno do outro não é pecado. Mas por que essas pessoas estão dizendo isso? Elas estão dizendo isso porque elas estão debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Mas você é crente em Jesus, a sua influência não é do príncipe da potestade do ar. Quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Você deve ir para a faculdade. Pastor, eu devo ir para a faculdade? Deve. Pastor, eu devo estudar? Deve. Eu devo fazer mestrado? Deve. Devo fazer pós-graduação? Deve. Deve fazer doutorado? Deve. Deve fazer pós-doutorado? Deve. Agora a sua cabeça tem que estar revestida com o capacete da salvação, porque os príncipes das potestades do ar não vão lhe influenciar. Quem crê que Deus não vai deixar a sua cabeça ser influenciada pelo príncipe das potestades do ar, dê um glória para Deus nesta noite, porque o príncipe da potestade do ar existe. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A Bíblia diz em outro tempo. Diga comigo, em outro tempo. Diga mais forte, em outro tempo. Em outro tempo. Mas agora eu sou salvo, agora eu sou liberto, agora eu sou lavado, agora eu sou remido pelo precioso sangue de Jesus. Mas irmão, a coisa ainda vai ficar pior. O apóstolo São Paulo, ele vai fazendo uma descrição, ele vai mostrando algo forte, e cada vez que ele mostra o diagnóstico vai piorando. Pelo Espírito Santo, Paulo revela. E sabe o que é que ele diz agora? Ele diz assim: glória a Deus,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Aleluia. Diga comigo, desejos. O apóstolo Paulo disse que quando nós não éramos crentes, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, o apóstolo disse que nós andávamos fazendo os desejos de quê, meus amados irmãos? Da carne. E eu fui procurar com as pessoas que entendem, porque eu não entendo, e eu procuro aqueles que entendem. Eu fui procurar o que significa a palavra desejo. A palavra desejo na língua do Novo Testamento, a palavra desejo na língua que Paulo escreveu, e eu descobri que a palavra desejo significa epitomia. Pastor, e que palavra feia é essa? Epitomia. A palavra epitomia, que traduzido para português é desejo, significa uma força de dentro como um vulcão. Algo forte. Significa desejos desordenados. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado fez com que nós tivéssemos desejos da carne e desejos dos pensamentos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vocês estão na escola, vocês estão na faculdade, vocês estão fazendo psicologia, com todo respeito, porque minha esposa também é psicóloga, mas eu quero dizer a você que lá na faculdade eles vão dizer: se aceite. Se você for num psicólogo não cristão e você levar suas epitomias e você abrir seu coração diante dele e você abrir seu coração diante dela e dizer: doutor, doutora, eu tenho esse problema, eu tenho essa perversão, eu tenho esse desejo errado, eu tenho essa epitomia, esse vulcão, essa desvirtuação na minha alma. Sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer: se aceite como você é. Ele vai dizer até que foi Deus que fez você assim. Ele vai dizer e ela vai dizer que você deve aceitar essa epitomia, você deve aceitar essa perversão, você deve aceitar ser quem você é. E ele vai até dizer a você que foi Deus que lhe fez assim. Mas eu vim aqui para desmanchar o ninho de Satanás. Aleluia. Eu venho aqui dizer para você que não foi Deus que fez você assim. Pastor, mas eu nasci assim. Você pode ter nascido assim. O salmista Davi, ele disse: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu. Ele quis dizer que aquelas epitomias que ele tinha, ele trouxe desde o ventre de quem? Aquelas epitomias, aqueles desejos, aquelas coisas, aqueles vulcões que Davi tinha na alma, ele disse que já veio desde o ventre. Mas não, ele não disse que foi Deus. Aquilo ali é herança da queda. Aquilo ali é herança da queda de Adão. Quando Adão caiu, ele nos perverteu a todos nós. Toda a sua descendência foi pervertida. A queda de Adão afetou a humanidade inteira, afetou a mim, afetou a você e deixou em cada um de nós desejos. E Paulo disse que quando nós não éramos crentes, nós vivíamos fazendo os desejos da carne e dos pensamentos. Aleluia. 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 Eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir esta mensagem. E eu quero dizer para você que não foi Deus. Isso é uma herança adâmica. Isso é uma herança maldita da queda que atingiu a toda a humanidade. E quando nós não éramos crentes, nós vivíamos fazendo a vontade da carne, as epitomias da carne e as epitomias dos pensamentos. Estávamos perdidos. Aleluia. Mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso deste mundo e guiado pelo príncipe das potestades do ar, andando segundo os desejos da carne e os desejos do pensamento. Se eu parasse a mensagem aqui, eu ia deixar vocês irem para casa confusos.
Se eu parasse a mensagem aqui, eu ia deixar vocês irem para casa com a cabeça enlouquecida. Meu Deus, e agora? Meu Deus, eu estou perdido. Meu Deus, o que é da minha alma? Meu Deus, eu estou morto em ofensa. Eu estou morto em pecado. Eu estou andando segundo o curso deste mundo. Eu estou andando segundo o príncipe da potestade do ar. Meu Deus, e também andando, fazendo os desejos da carne e os desejos dos pensamentos. Se eu parasse aqui, eu ia despedir um auditório triste. Eu ia despedir um auditório de cabeça baixa. Eu iria despedir um auditório infeliz. Meu Deus, desgraçado, sem solução. Mas, meus amados irmãos, quando chega no versículo 4, vem uma conjunção adversativa. O apóstolo faz esse relatório nefando. O apóstolo faz esse relatório esquisito. O apóstolo faz esse relatório horrível. Mas quando chega no versículo 4, ele diz: mas. Dê um grito, mas. Outra vez, mas. Toda vez que você for lendo a Bíblia e tiver uma conjunção adversativa, um mas, um entretanto, um todavia, você fique com as orelhas levantadas, porque Deus tem algo importante a falar ali. Mas vem fazendo a descrição da doença, vem fazendo a descrição da desgraça, mas quando chega no versículo 4, o apóstolo diz: mas Deus. Se eu fosse você, eu dava glória a este Deus. Se eu fosse você, eu levantaria a minha mão e daria um glória mais forte a este Deus. Mas Deus. Estava tudo perdido. Estávamos todos desgraçados. Estávamos todos sentenciados ao inferno. Mas Deus olhou do céu à terra e disse: eu não vou deixar assim não. Deus olhou do céu à terra e disse: Satanás, eu vou lhe envergonhar. Deus olhou do céu à terra e disse: eu vou descer com providência. Quem pode dar glória ao nome de Jesus Cristo nesta noite? Mas Deus. Que é, diga Deus é. Diga mas Deus que é o quê? Deus olhou para mim, Deus olhou para você e Deus disse: eu não vou deixar ele ser levado pelo curso do mundo. Eu não vou deixar o diabo levar ele para o inferno. Eu vou entrar com providência. Eu vou entrar com providência. Quem crê que Deus já entrou com providência, levante a mão e glorifique e exalte o seu santo nome. Mas Deus que é interessante que não diz que Deus é rico. Diz que ele é o que, igreja? Riquíssimo. Os irmãos que entendem de português me disseram que é um superlativo, é uma coisa no mais alto grau. Não é excelente, é excelentíssimo. Não é bom, é boníssimo. Não é santo, é santíssimo. Não é glorioso, é gloriosíssimo. Não é rico, é riquíssimo. Mas Deus, que é riquíssimo em... Foi fraco, que é riquíssimo em... Vamos dizer mais alto para estremecer essa casa. Mas Deus que é o que? Riquíssimo em...
Ele olhou para mim, olhou para você e viu nós mortos em transgressões, mortos em pecados, andando, sendo levado pelo curso deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, fazendo os desejos da carne e os desejos do pensamento. Aí ele disse: isso é um miserável. Porque a palavra misericórdia significa olhar para o A palavra misericórdia vem do latim miseris e cordis. Miseris, miserável, e cordis, coração. Misericórdia quer dizer voltar o coração para o miserável. Quem era miserável aqui também? Quem era miserável? Parece que vocês não estão entendendo a mensagem, não. Quem era miserável aqui? Quem era? Todos nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, Deus disse: eu não vou deixar aquele para o inferno. Eu não vou deixar aquela ir para o inferno. Eu não vou deixar Satanás vencer nesta vida. Eu não vou deixar Satanás vencer naquela vida. Ele está nas drogas, ele está na prostituição, ele está na mentira, ele está no jogo do bicho, ele está na loteria, ele está mentindo, ele está enganando, ele está na fornicação. Mas eu não vou deixar ele ser levado, eu não vou deixar ele ser arrastado. Eu vou entrar com providência, eu vou descer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que entra em ação? Grite o nome dele. Mais. Diga mais forte, mais. Se eu fosse você, eu dava um glória para ele. Tudo estava perdido, tudo estava desgraçado, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu grande amor com que nos amou. Glória a Deus. Estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga Cristo. Foi fraco, diga Cristo. Cristo. Mas diga com a boca cheia: Cristo. Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Cristo. Meu filho, você vai descer do céu à terra para resolver o problema dessa raça. Meu filho, você aceita descer do céu à terra para salvar essa raça? Você aceita descer do céu à terra para salvar os transgressores? Você aceita descer do céu à terra para salvar os pecadores? Você aceita descer do céu à terra para infundir-lhes uma nova vida? Você aceita descer do céu à terra para derramar o seu sangue na cruz por eles? Você aceita descer do céu à terra para salvar aqueles miseráveis? E Jesus disse: Pai, eis-me aqui. Aleluia, 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 glória a Deus. Aí a Bíblia diz: e nos ressuscitou, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares. Jesus desce do céu, Jesus morre na cruz, Jesus derrama seu sangue, Jesus sopra sobre você o Espírito Santo, Jesus te chama da morte para a vida. E para Jesus, você não está aqui nas cadeiras deste lugar da Assembleia de Deus. Para Jesus, você já está nas regiões celestiais. Para Jesus, a nossa salvação
é um fato já consumado. Teu corpo está aqui. Teu corpo está no centro de eventos da Assembleia de Deus em Campina Grande, mas o teu espírito, pela fé, ele já está assentado nas regiões celestiais. E quem crê nesta verdade, levante a voz e dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Ele te tirou da morte para a vida e já te fez assentar nos lugares celestiais. Até o versículo 4 vinha piorando, mas agora vai melhorando. Amém? Até o capítulo 4 vinha piorando, mas agora vai o que, igreja? Foi fraco. Vai o que, igreja? Versículo 8. Porque pela graça, parece que a igreja aqui não aprendeu esse versículo, mas eu não acredito, porque essa igreja é doutrinada há mais de 100 anos. Porque pela graça foi fraco. Porque pela graça, e essa salvação é totalmente de graça, sem mérito algum. Porque se fosse depender dos nossos méritos, ninguém se salvaria. Pastor, o que significa a palavra graça? A palavra graça, ela significa, meus amados irmãos, muita coisa. Ela significa o que alegra, o que dá alegria, o que dá prazer, o que dá doçura, o que dá deleite. É a pessoa olhar para alguém e se alegrar com aquela pessoa, e se animar com aquela pessoa, e amar aquela pessoa, e gostar daquela pessoa, sem que aquela pessoa tenha feito nada. Não tem jeito que você gosta dela de graça. Já ouviu falar? Você se encontra com alguém e diz: eu gostei dele. Foi o que aconteceu conosco. Deus olhou para esta trepeça. Não ria não. Deus olhou para esta trepeça. E Deus se agradou. Parece que vocês não entenderam. Deus olhou para esta trepeça. Deus olhou para esta trepeça. E Deus se agradou. E Deus se encheu de graça. E Deus disse: eu vou dar a minha salvação de graça. Porque a palavra graça também significa favor recebido sem merecer. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Nada. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Nada. Pastor, eu preciso, agora está o ano santo. Não sei se vocês já ouviram falar que a cada 25 anos tem uma religião muito importante que ela declara um ano santo. E eles dizem que quem for a Roma, ou quem passar por uma porta, eles abrem uma porta bem grande, bate assim com um martelo e abre aquele portão com aquela reverência, e diz que quem passar por aquela porta vai receber indulgência, vai receber graça, vai receber perdão. Aí o Senhor apóstolo diz: não precisa passar por nenhuma porta, é pela graça. Não precisa passar por nenhuma porta, porque pela graça sois o que, meus amados irmãos? Salvos. Você não precisa colocar uma pedra na cabeça, você não precisa esfolar o joelho, você não precisa colocar uma cruz nas costas, você não precisa se latanhar com um chicote, você não precisa fazer nada, é pela graça. Quem crê que a salvação é exclusivamente pela graça, dê 3 glórias a Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo nesta noite. É pela graça. Deus amou você de graça, se agradou de você de graça, e resolveu lhe salvar de graça. O ladrão da cruz, o que foi que ele fez para ser salvo? Me ajudem. Irmão, nem vestido estava. A gente vê os crucifixos e vê um paninho, não é assim? Aquele paninho em Cristo crucificado. Aquele paninho que colocou foram os artistas da Idade Média, porque a cruz era totalmente despido. Por isso que o hino diz: eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz. Era para humilhar, eles deixavam o prisioneiro, o condenado despido completamente, para humilhar o ladrão da cruz, foi salvo sem roupa. Mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: eu dou de graça, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem crê nessa verdade, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Jesus salvou o ladrão da cruz de graça. Quem foi salvo de graça e pela graça? Quem foi salvo de graça e pela graça? Dê um glória para Deus. Jesus te salvou de graça, sem mérito, sem obra, sem nada. É só invocar o nome do Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Amém? Mas ainda vai melhorar. Até o versículo 3 vinha só caindo, só. Até o versículo 4 só descendo, mas agora vai só subindo. Porque pela graça sois salvos, por meio de quê? Por meio de quê? Foi fraco, por meio de quê, igreja? É somente olhar para Jesus e crer que Ele foi o enviado de Deus, que Ele é o Salvador. Quem crê que Jesus é o enviado de Deus e que Jesus é o Salvador, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Pois a Bíblia diz: por meio. Agora pasme para melhorar. E isto não vem de vós. Se você for estudar a Bíblia, esse texto, você vai ver que o dom de Deus é duplo. É a graça e a fé. É um conjunto. É um kit completo. Ele te dá a graça, mas se Ele te der a graça e não te der a fé, não vai haver salvação. Porque a graça é dada, mas é por meio da fé que se alcança. Aí a Bíblia diz que Ele, além de dar a graça, Ele lhe dá a graça de crer. Pastor, eu creio em Jesus. Pastor, eu creio que Jesus é o Salvador. Pastor, Deus abriu os meus olhos. Pastor, eu creio que o sangue de Jesus me lava. Pastor, eu creio que Jesus é o Salvador. Isso aí é uma fé, e foi Deus quem lhe deu essa fé. Se fosse você, eu dizia: Jesus, muito obrigado. Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Sabia disso? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, Paulo disse, versículo 2: porque a fé não é de todos. Tem gente que vai ouvir o evangelho até morrer e não vai crer. Você conhece alguém que ouviu e morreu sem crer? Quem conhece alguém que ouviu e morreu sem crer? Pastor, por quê? Paulo responde: porque a fé não é de todos. Mas se você creu, dê um glória a Deus bem grande, porque foi Deus quem te deu essa fé. Ele deu a graça e Ele deu a fé. Mas tem para melhorar ainda. E diz: mas não vem. Já estou caminhando para o fim. E não vem de vós. Mas é o quê? Foi fraco. É o quê? Não vem de vós. Você não pode fazer nada para produzir a salvação. Você não pode fazer coisíssima alguma para produzir a salvação da sua alma. Você não pode fazer nada para produzir a salvação. Não vem de vós. É dom de Deus. E diz mais ainda: não vem das obras. Não vem das obras. Foi fraco, não vem das obras. Ninguém vai chegar lá no céu gloriando-se de nada. Aleluia. Não é porque você é melhor. Não é porque você é mais bonito. Não é porque você é mais sábio. Não é porque você é mais inteligente.
não é porque você visitou mais, não é porque você orou mais, não é porque você fez mais. Não vem de vós. É um presente. É uma dádiva dada por quem, meus amados irmãos? Por Deus. Diga comigo, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Para encerrar. Se esse texto terminasse no versículo 9, o Espírito Santo teria causado a maior confusão no cristianismo. Se esse texto terminasse nesse versículo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se terminasse aqui, o cristianismo seria uma tragédia. Por quê? Pastores, por que seria uma tragédia o cristianismo se parasse nesse versículo? Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se terminasse nesse versículo, o cristianismo se tornaria uma religião relaxada. O cristianismo se tornaria uma religião relapsa. Por quê? Porque os crentes diriam: eu não preciso fazer nada, porque eu já sou salvo pela graça. Eu vou beber, eu vou dançar, eu vou ser desonesto, eu vou pintar o 7, desenhar o 8 e ainda fazer a perninha do 9. Porque eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso produzir nada. Aí Paulo, irmão, o Espírito Santo, eu acredito que Paulo ia parar de escrever no versículo 9. O Espírito Santo disse: Paulo, não pare, coloque o versículo de número 10. Aí vem agora uma explicação. Por quê? Salvo pela graça, podia parar aí, mas não parou. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é salvo pelas obras, mas é salvo de graça para praticar boas obras. Quem dá glória para Jesus? Salvo pela graça, mas com o objetivo de praticar boas obras. Porque Paulo disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para o que, meus amados irmãos? Para o que, irmãos? Agora, para melhorar, a cereja do bolo, eu fui procurar essa palavra feitura. Paulo disse: porque somos, todo mundo diga feitura. Mais forte. Porque somos feitura de quem? Sua de quem? De Deus. Diz que quando Jesus nos salva, quando Jesus nos perdoa, quando Jesus nos salva de graça, quando Jesus nos salva pela graça e pela fé, aí depois disso Ele faz uma feitura na minha vida e na sua vida. Se você diz que é salvo, mas Deus não fez essa feitura na sua vida, alguma coisa, depois de salvo, depois de perdoado, aí Paulo disse: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para. Quem está entendendo esta mensagem? Agora, a cereja do bolo. Eu fui procurar o que significa a palavra feitura. E eu não entendo de grego, mas fui procurar os que entendem. E eles me disseram: Orisvaldo, feitura no grego é poema. Pastor, essa palavra é parecida com uma palavra portuguesa. É isso que você está pensando. Você pensou em que agora? Pois é poema mesmo. A palavra feitura no grego é poema, que significa uma obra de arte.
seja nas artes plásticas, seja na arquitetura, seja na literatura, seja na poesia. Poema diz que depois que Jesus lhe salva, Ele faz de você um poema. Ele faz de você a coisa mais bela do mundo. Quem dá para dar glória a Deus? Diga assim: eu fui salvo pela graça. Eu não fui salvo pelas obras. Jesus me salvou de graça, me perdoou de graça. Mas depois que Ele me salvou, depois que Ele me perdoou, Ele fez da minha vida um poema. Poema significa beleza, significa uma obra de arte, significa uma coisa bela, uma coisa boa, uma coisa bonita. Depois de salvo, Jesus faz de você uma feitura dele. Dá para dar glória a Deus? Me diga uma coisa: roupa salva? Me ajudem a ministrar. Roupa salva? Eu nunca preguei que roupa salva. O pastor Dari nunca pregou que roupa salva. Mas as irmãs da Assembleia de Deus se vestem com a maior beleza, com a maior elegância e com a maior decência possível. Por quê? Se roupa não salva. Porque depois que Jesus salvou vocês, Ele fez um lindo poema. Olha o poema aí, olha o poema. Olha que coisa linda. Por que é que vocês andam bem vestidos, andam bem? Por que é que vocês não andam bêbados? Pastor, por que é que crente não anda bêbado? É porque Jesus salvou de graça. Mas depois que Jesus salvou ele de graça, Jesus fez dele um poema. Não pode andar mais bêbado. Pastor, por que é que crente não pode ser corrupto? Por que é que crente não pode roubar o patrão? Por que é que crente não pode roubar a patroa? Se ele é salvo pela graça, se não é salvo pelas obras, por que é que nós não podemos ser corruptos? Por que é que nós não podemos falsificar? Por que é que nós não podemos lesar? Não podemos, porque depois que Jesus me salvou, Ele fez da minha vida e Ele fez da sua vida um poema. Nós somos feituras suas. Dá para dar glória a Jesus? Por que é que o crente vive só para sua esposa e a esposa vive só para seu esposo? Por quê? Não é salvo pela graça? Por quê? Porque depois que Jesus lhe salvou, Ele fez de você um poema, uma obra de arte. Dá para dar um glória a Deus, igreja? Dá para dar um glória a Deus, igreja? Por que é que crente não chama palavrão? Por que é que crente, quando tem raiva, não abre a boca e estremece de palavrões? Por quê? Você não é salvo pela graça? Você não é salvo pela fé? Por que você não explode em palavrões? Porque depois que Jesus lhe salvou, Ele fez de você um poema, e um poema de Deus não diz palavrão. Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? Dá para dar glória a Deus? Salvos pela graça. Mas depois de salvos pela graça, o apóstolo disse: porque somos, eu quero ouvir da igreja, porque somos, mais forte, porque somos, e o que significa feitura? Um poema. O crente não trabalha, ele tem que ser um poema de Deus. Lá na repartição ela é um poema de Deus, ele é um poema de Deus. Lá na casa que trabalha como doméstica, ela é um poema de Deus. A patroa confia nela, o patrão confia nela. O patrão deixa ouro em pó, aleluia. Ele deixa ouro dentro do guarda-roupa sem chave, porque diz: ali trabalha, na minha casa trabalha uma mulher que é um poema de Deus. Dá para dar glória a Jesus? Por que é que crente não usa drogas? Por que é que crente não anda maconhado? Por que é que crente não anda fumando? Por que é que crente não anda no mundo da lua? Porque depois que Jesus salvou,
Jesus escreveu um poema. Nós somos poema de Deus. Dá para dar glória a Jesus? Dá para dar glória a Jesus? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para... Foi fraco? Para as quais Deus preparou. Para que o quê? Quem está andando nas obras que Deus preparou?